Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a identificar onde elas estão falhando em suas vidas financeiras e eu ajudo essas mesmas pessoas a encontrar o equilíbrio e a prosperidade, assumindo o controle das suas finanças. Hoje eu quero falar com você sobre investir com pouco dinheiro. E eu vou começar o vídeo aqui te falando sobre o porquê esse assunto deve estar no seu radar e por que esse tema é extremamente importante. Principalmente para quem acha que o mundo financeiro é só para quem tem muito dinheiro ou para quem acha que investir é algo muito complicado. Nunca foi tão fácil e tão barato investir como nos dias de hoje. Investir realmente é algo que é acessível a todas as pessoas de maneira geral. No entanto, o senso comum das pessoas diz que é necessário que você tenha muito dinheiro para investir. Mas isso não passa de uma lenda, ou, melhor dizendo aqui, isso não passa de uma desculpa que certas pessoas criaram para fugir da sua própria responsabilidade. Eu te falo que o mundo está cheio de gente pensando que o mercado financeiro é coisa absurda e que assuntos como investimentos, bolsas de valores, títulos públicos, aplicações financeiras é algo muito complicado e que essas coisas são para os grandes e para os ricos investidores. E eu tô aqui hoje para te dizer que isso não é verdade e que você pode sim investir com pouco dinheiro. Sabe por quê? Porque investir é uma tarefa simples e também é uma tarefa necessária para a construção do seu patrimônio. Mas então por que esse tema é tão importante? Você deve estar se perguntando. Eu te digo que tão importante quanto você começar a investir logo é você também começar a investir com pouco dinheiro. No começo, é normal você fazer algumas besteiras, é normal você não ter tanto conhecimento antes de realizar suas aplicações. E por isso, é normal você não saber exatamente o que você está fazendo. Então, quando você investe com pouco dinheiro, você faz com que o custo do seu erro seja muito pequeno. Você também pode perceber a importância desse tema na seguinte situação. Qual situação? Quando você investe com pouco dinheiro, você passa a enxergar aquilo que os juros compostos podem fazer com o seu dinheiro ao longo do tempo. Porque mesmo as pequenas quantias, elas vão rentabilizar juros sobre juros. Eu posso ficar aqui te dando diversos motivos sobre a importância de você investir com pouco dinheiro. Então se liga aqui, você deve investir mesmo com pouco dinheiro, porque você deve criar o hábito de poupar e investir sem ter que se preocupar em acumular uma quantia maior. Além disso, é importante você investir com pouco dinheiro porque esse processo vai criar diversas oportunidades para você, já que quando você começa a investir, mesmo com pouco dinheiro, você vai estar diante das várias oportunidades que o mercado financeiro te proporciona. Você deve investir com pouco dinheiro porque isso vai te mostrar que você pode conseguir muito mais dinheiro para investir futuramente. Mesmo investindo com pouco dinheiro, as suas aplicações vão te gerar uma renda passiva. Mesmo você investindo pouco dinheiro, o montante investido vai te gerar um enorme benefício para o resto da sua vida. Você só tem a ganhar quando você poupa e você investe, mesmo fazendo isso com pouco dinheiro. Então você percebeu que existem diversos motivos pelos quais você deve investir mesmo com pouco dinheiro. Você só tem a ganhar quando você faz isso. Não existe nenhum motivo pelo qual você não deva investir mesmo com pouco dinheiro. Eu te digo mais, esse tema é realmente importante para você, porque se você ficar pensando, eu tenho pouco dinheiro, é melhor eu ficar... É melhor eu esperar um pouco mais. Se você ficar com esse tipo de pensamento, você não vai conseguir nunca investir. Portanto, é realmente importante que você invista. É realmente importante que você invista e comece logo, mesmo que você tenha pouco dinheiro. E por fim, eu te trago aqui o motivo mais importante de todos. Que motivo que é esse? Que se você não investir quando você tem pouco dinheiro, você também não vai investir quando você tiver muito dinheiro. Sabe por quê? Porque investir é uma atitude que diz respeito aos seus hábitos, diz respeito à sua disciplina. É algo que não tem necessariamente relação com dinheiro, por incrível que pareça. Ficou claro então a importância disso? Ficou claro que é realmente muito importante você investir mesmo com pouco dinheiro? Ótimo! Eu quero que você realmente invista e eu quero que você realmente comece a investir se você ainda não faz
você ainda não é adepto dos investimentos. E agora eu quero te mostrar um atalho, eu quero te mostrar, na realidade, 4 coisas que vão acelerar os seus investimentos. E isso vai te acelerar os seus investimentos, mesmo que você faça investimentos pequenos, mesmo que você venha a investir com pouco dinheiro. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, porque de novo eu deixei a internet ligada aqui, aí fica aparecendo mensagens na minha frente e eu acabo desconcentrando. Eu acabo lendo a mensagem ao invés de prestar atenção no que eu tenho para falar para vocês. Então vamos lá, eu disse que eu tenho 4 coisas aqui que vão acelerar os seus investimentos, mesmo eles sendo feitos com pouco dinheiro. Eu quero te dizer que investir não é complicado, é mais simples do que muita gente fala. Mas isso não significa que seja algo que você possa fazer de qualquer jeito. Porque investir vai te exigir preparação, vai te exigir um conhecimento necessário para isso. Então você tem que ter pelo menos uma bagagem mínima. E eu não quero que você fique pensando que porque você está investindo com pouco dinheiro, que você vai sair por aí aplicando em qualquer coisa. Antes de entrar no mercado financeiro, você precisa entender bem algumas coisas. E existem algumas tarefas que você precisa fazer. Por isso eu quero te mostrar 4 coisas que eu considero que sejam obrigatórias para qualquer pessoa que se predispõe a entrar no mercado financeiro. E eu vou ser bem rápido na explicação desses 4 pontos aqui, mas fique bem atento a eles, porque eles realmente vão encurtar a sua trajetória. Eles realmente podem ser considerados verdadeiros atalhos na realização dos seus investimentos, mesmo você investindo pouco dinheiro. Primeiro atalho, vamos lá. É realmente muito importante, antes de tudo, que você tenha ao menos uma compreensão básica do mercado financeiro. Você tem que entender basicamente como que o mercado financeiro funciona. Entender como o mercado se desenvolve, entender o que está por trás das instituições financeiras, conhecer sobre a dinâmica da Bolsa de Valores, esses são alguns dos aspectos que você precisa conhecer, ainda que minimamente. Beleza? Segundo atalho, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você aqui nesse segundo atalho? Tenha a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, se você não sabe, é aquele montante de dinheiro que você precisa ter para o caso de alguma situação inesperada acontecer, como por exemplo um acidente de trânsito, uma emergência médica ou mesmo se você vier a perder seu emprego. Esse montante de dinheiro deve ser equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais médios. Eu tratei melhor desse assunto num vídeo que eu vou deixar aqui no izinho aqui e depois você confere lá. É um tema realmente muito importante. É realmente muito importante você ter a sua reserva de emergência formada. E ela deve consistir em um montante de 6 a 12 meses das suas despesas. Esse dinheiro precisa estar investido em ativos financeiros de renda fixa que sejam pós-fixados, que possuem liquidez diária e de preferência que possam rentabilizar algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. É sempre muito importante lembrar que na sua reserva de emergência você não está procurando rentabilidade. Você não está procurando por grandes rentabilidades. A ideia apenas é manter esse dinheiro seguro para que ele possa ser sacado o mais rápido possível numa eventual emergência. Tranquilo? Terceiro atalho aqui que eu quero dizer para vocês. Livre-se das suas dívidas, se você tiver dívidas, claro. Querer investir ao mesmo tempo em que você tem dívidas parece algo que é contraintuitivo. Pois é, dependendo do tipo de dívida que você tem, realmente não faz sentido começar a investir. Em que hipóteses não faz sentido você querer investir tendo dívidas? Naquelas hipóteses de dívidas com juros extremamente altos, como o cheque especial e o cartão de crédito. Nesses casos, você vai precisar se livrar das suas dívidas antes de começar a investir. Por outro lado, se você tem dívidas envolvendo financiamento estudantil, financiamento imobiliário, financiamento de carro, nesses casos de dívidas com juros menores, você pode sim começar a investir mesmo com pouco dinheiro. Conforme as suas dívidas elas forem diminuindo, conforme você for aumentando o valor dos seus investimentos, você consegue, ou melhor, conforme as suas dívidas forem diminuindo, você vai aumentando o valor dos seus investimentos. E já fica aqui a dica que é para você trabalhar para ir se livrando de todas as suas dívidas, sejam as que têm juros altos, sejam as que têm juros menores.
Eu também gravei um vídeo explicando, tá aqui no izinho, explicando como que você deve fazer para se livrar das suas dívidas. Confere aqui, está em algum lugar aqui na tela. Mas agora, com relação à criação da sua reserva de emergência, essa você não tem como escapar. Essa deve ser a sua prioridade número 1. Você precisa realmente constituir a sua reserva de emergência, tendo dívidas ou não. Sabe por quê? Muito simples. Porque uma emergência, ela não escolhe a melhor hora para acontecer. Você sempre precisa estar preparado para situações de emergência. Ficou claro? Ótimo. Quarto atalho. Estuda e invista primeiramente em renda fixa. A minha dica é, se você vai investir com pouco dinheiro, estude e invista em renda fixa em primeiro lugar. Mas por que isso, Rafa? Você deve estar se perguntando. Não dá para investir em ações com pouco dinheiro, por exemplo? Você deve estar se perguntando. Não, não é isso. Na renda variável, também é possível você investir com pouco dinheiro, mas o ideal é você sentir o terreno através da renda fixa. Aprenda um pouco sobre a dinâmica dos títulos públicos, dos títulos privados, conheça sobre as diferentes modalidades de aplicações que existem, e aí sim você faz seus primeiros investimentos, mas nessa classe de ativos. A renda fixa, primeiro você faz seus investimentos somente na renda fixa e depois você passa para a renda variável. Beleza? Essas são então as 4 cautelas que você precisa ter. Eu acredito que você somente vai conseguir realizar os seus investimentos depois de passar por essas 4 etapas que eu acabei de mencionar. Porque essas etapas elas são verdadeiros atalhos que elas vão encurtar a sua jornada como investidor. Você precisa lembrar agora do que eu te falei há uns minutos atrás. O que eu falei? Não é porque você vai começar investindo com pouco dinheiro que você vai sair aplicando aí em qualquer coisa. Um mínimo de conhecimento e um mínimo de preparação você precisa ter. Então, estando você atento a esses 4 pontos, você vai poder investir com pouco dinheiro de maneira mais direcionada, de maneira muito mais focada, e assim você começa a enxergar os resultados positivos dos seus investimentos de maneira mais rápida. Isso também ficou claro? Se não ficou totalmente claro, deixa uma pergunta aqui embaixo que eu te respondo com o maior prazer. Mas vamos lá. Agora, feita essas observações iniciais, você deve estar cheio de dúvidas, não é mesmo? Você deve estar pensando assim, sei lá, Rafa, eu não botei firmeza nesse negócio de investir com pouco dinheiro. Ah, Rafa, esse negócio de investir com pouco dinheiro não vai dar certo não. Rafa, você tem certeza que começar investindo com pouco dinheiro realmente vai me gerar algum benefício? Não é melhor eu começar a investir quando eu já tiver mais dinheiro ou quando eu começar a ganhar mais dinheiro no meu trabalho? Pois é, eu sei de todas essas dúvidas que você tem. Inclusive, essas dúvidas elas são bem comuns. Mas sabe de uma coisa? Investir com pouco dinheiro pode até parecer contraintuitivo. Mas você se esquece de alguns detalhes que estão por trás disso. Quais detalhes? É que investir com pouco dinheiro, apesar de parecer contraintuitivo, é algo muito eficiente. Mas como assim eficiente? Você deve estar se perguntando. É eficiente porque investir com pouco dinheiro te faz iniciar os seus investimentos de maneira mais rápida. Por quê? Porque você acaba investindo naquilo que você já tem, sem a necessidade de você esperar para acumular um pouco mais de capital. Você não precisa desse tempo, você não precisa dessa espera. Quanto mais rápido você começa a investir, mais rápido os juros compostos trabalham em seu favor. Mais rápido você começa a perceber o dia a dia do mercado financeiro. Mais rápido você começa a usufruir dos seus benefícios, dos benefícios dos seus investimentos. Além disso, investir com pouco dinheiro também é eficiente, porque em um período de tempo menor, você já vai perceber os seus erros e também já vai perceber os seus acertos. Por isso é algo muito eficiente. Nessa mesma linha de raciocínio, investir com pouco dinheiro te dá liberdade para você cometer alguns erros. Na hipótese de você cometer alguns erros, fica muito mais fácil corrigir esses erros e direcionar os seus investimentos para o rumo certo das coisas. Eu também quero que você se lembre de algo que eu já falei aqui hoje. Se você não investir quando tem pouco dinheiro,
você também não vai investir quando você tiver muito dinheiro. Por quê? Porque investir é algo que tem muito mais relação com hábito e disciplina do que com dinheiro. Claro, eu entendo que é bem difícil você não ficar desanimado no início de tudo, principalmente quando você olha para frente e pensa que você ainda está longe de tudo aquilo que você quer conquistar. É difícil quando você olha para frente e vê que você vai precisar de um certo tempo para acumular tudo. Eu te entendo perfeitamente, mas não se engane. Por quê? Porque o tempo vai passar do mesmo jeito, você investindo ou não. Então você deve investir o quanto antes, mesmo com pouco dinheiro, porque assim o seu foco vai ser direcionado em fazer aquilo que precisa ser feito e você não vai ficar criando argumentos contra você mesmo. Investir é algo simples, porém não é fácil. É o simples que não é fácil, porque se trata de uma questão de superar sua limitação sobre alguma coisa que ainda não faz parte da sua realidade. Ninguém nasceu sabendo investir, mas todo mundo pode aprender, ou melhor, todo mundo deve aprender sobre investimentos. E quando você foca sua mente em investir pequenas quantias, você foca em investir com pouco dinheiro. Quando você foca simplesmente em investir com pouco dinheiro, você coloca a sua atenção no pequeno objetivo do presente. E você para de ficar pensando que você precisa acumular mais dinheiro para começar a investir. Portanto, você precisa mudar o seu foco. Porque esse pequeno detalhe sobre onde colocar a sua atenção vai fazer toda a diferença. Ficou claro? Eu consegui aqui eliminar os seus obstáculos? Eu espero que sim. Agora, eu preciso que você fique atento a uma coisa muito importante. Que coisa que é essa? Você vai precisar ficar atento para que você não comece, para que você não faça os seus investimentos do jeito errado. Como eu disse, não é porque você vai investir com pouco dinheiro que você vai sair por aí aplicando de maneira aleatória. Eu quero te mostrar agora que você pode acabar investindo do jeito errado, principalmente quando você decide investir com pouco dinheiro. E eu quero te mostrar alguns erros que você pode vir a cometer. Ou melhor, eu quero te mostrar algumas das maneiras erradas que você pode vir a tomar nos seus investimentos. E o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometendo é o erro de querer investir antes de definir os seus objetivos financeiros. Esse erro, embora ele seja comum, é um erro bastante grave que eu vejo as pessoas cometendo. Eu até gravei um vídeo sobre esse assunto aí. Confere aqui no izinho também. Para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, vai ser preciso definir algumas metas. Você sempre vai precisar ter um destino claro, mostrando para onde que você deve ir. Você precisa saber exatamente quais são os motivos pelos quais você deve poupar e investir o seu dinheiro. Porque sem esses objetivos, com toda certeza, você vai acabar investindo em qualquer coisa. Você vai investir até mesmo em coisas desnecessárias. Por quê? Quando você define seus objetivos financeiros, você tem um caminho. E quando você tem esse caminho, você define seus objetivos financeiros, fica muito mais fácil de trilhar esse caminho. A motivação que você tem acaba sendo muito maior e você chega aonde você quer e não simplesmente aonde a manada te empurra. Com os seus objetivos financeiros definidos, você vai deixar de seguir o senso comum e você vai realmente chegar aonde você deseja. Por isso, você não pode cometer o erro de começar a investir mesmo com pouco dinheiro, sem antes definir claramente seus objetivos financeiros. Ficou claro? Um outro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo ao investir com pouco dinheiro é o erro de seguir as dicas dos gurus da internet. Esse erro eu nem preciso dizer o quanto ele é grave. Se você quer investir, você precisa fazer isso por conta própria. Você precisa investir porque você estudou, você analisou, você encontrou os motivos pelos quais aqueles investimentos se encaixam no seu perfil de investidor. Sim, eu entendo que você precisa buscar algum tipo de orientação, que você não consegue fazer tudo sozinho. Eu entendo tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que você pode sim seguir algum tipo de orientação. O que você não pode fazer é investir porque outra pessoa mandou você fazer isso.
Não se engane ao achar que o investimento é o ato de comprar alguma coisa, porque não é. Investir, na verdade, é o ato de você conhecer alguma coisa. Portanto, você não deve investir porque algum guru da internet recomendou, mas sim porque você estudou, aprendeu, analisou, conheceu e aí sim você investiu. Tranquilo? Um terceiro erro bastante comum e bastante grave que eu vejo as pessoas cometendo diz respeito a investir seguindo orientações do gerente do banco. Esse talvez seja um dos piores erros que você possa cometer. Se você me acompanha aqui, você já sabe do conflito de interesse que existe relacionado aos produtos financeiros que os bancos oferecem. Se você me acompanha aqui, você sabe que existem certos produtos financeiros que eles são ótimos para o banco, eles são ótimos para o banco, não é mesmo? E eu não estou dizendo aqui que você não deva investir o seu dinheiro através do banco, eu só estou dizendo que você precisa conhecer os produtos ofertados pelo banco e você precisa ter a ciência do conflito de interesse que está por trás desses produtos. Não é porque você vai investir com pouco dinheiro que você vai sair por aí comprando título de capitalização, consórcio, previdência privada, seguro de vida, etc. Não vai me derrubar da cadeira aqui, hein? Fica longe desse tipo de coisa. Fica longe porque isso certamente é uma maneira errada de você investir com pouco dinheiro. O quarto erro que você pode cometer é você investir de qualquer jeito, só porque você está investindo com pouco dinheiro. Eu já falei aqui várias vezes, você vai investir o seu dinheiro sempre com muita seriedade, pouco importando qual é o montante que você está aplicando. Pode ser 10 reais, não importa. Você não deve investir pensando em ver onde aquilo vai dar. Você já sabe que se você não trabalhar muito bem o seu comportamento enquanto você investe pouco dinheiro, quando você for investir muito dinheiro, você não vai estar devidamente preparado para isso. Beleza? Esse foi então o quarto erro. Por fim aqui, eu quero te mostrar um quinto erro. E um quinto e último erro que eu acredito que você possa cometer é você investir sem diversificar a sua carteira. Não pense que por você estar investindo pouco dinheiro, que você precisa investir tudo num único lugar, tudo num único ativo. Claro que não. Você deve sim diversificar, você deve sim estudar e conhecer os diversos ativos financeiros ofertados no mercado. E você deve sim variar a sua carteira com um pouco de cada um desses ativos, um pouco de cada um desses investimentos. Você já conhece a minha opinião sobre diversificação de carteira e você sabe que até mesmo a sua reserva de emergência deve estar diversificada. Então, com mais razão, eu também te digo que investir com pouco, quando você for investir mesmo com pouco dinheiro, você deve sim investir de maneira diversificada. Porque com toda certeza, investir sem diversificar é uma maneira errada de você aplicar os seus recursos. Desse modo, sem cometer esses 5 erros, você vai estar pronto para poder viabilizar o seu projeto com a consistência que ele precisa. E agora que você sabe o que você não deve fazer, eu quero te mostrar exatamente aquilo que você vai fazer utilizando pouco dinheiro. Agora eu quero te mostrar a maneira correta que você vai aplicar os seus recursos financeiros. Então, tá preparado aí? Chegou então o momento de eu te explicar como que você vai investir corretamente com pouco dinheiro. E eu acredito que existe uma maneira mais adequada para você trilhar o seu caminho. Eu acredito que se você aplicar tudo que eu vou te explicar aqui, você vai encurtar muito a sua jornada e você vai evitar uma série de tropeços pelo seu caminho. Vamos fazer aqui um pequeno exercício de raciocínio. Você percebeu que você precisa investir. Você já percebeu a importância disso na sua vida. Você já deve assistir alguns vídeos na internet. Você inclusive já começou a estudar sobre o assunto. No entanto, você sente que você não consegue juntar um montante relevante de dinheiro. E por isso você simplesmente fica paralisado. Você não se sente seguro e você não sabe exatamente aquilo que você precisa fazer. Dito tudo isso, eu quero que você fique extremamente tranquilo com relação à sua situação.
Isso não acontece só com você. E por esse motivo, eu criei algumas etapas que vão facilitar todo o seu processo e vão realmente te fazer colocar na mão, vão realmente colocar no caminho correto para você investir. Com essas etapas, eu vou quebrar tudo em pequenos pedaços e esses pequenos pedaços vão te fazer realmente investir com pouco dinheiro da maneira correta. Vamos então a essas etapas aqui que eu acabei por criar. A primeira etapa, ela diz respeito àqueles investimentos que você deve fazer para o curto prazo. E para você investir no curto prazo, da maneira correta, é necessário que você venha a investir apenas em ativos de renda fixa. Pois é, a boa e velha renda fixa. Você deve investir em ativos que sejam pós-fixados e que tenham liquidez diária. E se você me acompanha aqui, você já sabe bem o que são, o que essas duas características significam. Quando você já tem os seus objetivos financeiros claramente definidos, fica muito mais fácil decidir onde você vai investir. E quando eu falo em curto prazo, eu estou falando dos objetivos que você pretende realizar em até um ano. Sendo assim, você vai pegar tudo aquilo que você pretende conquistar em até um ano e você vai investir em renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária. É aqui que você vai esquematizar, por exemplo, a sua viagem de férias. É aqui que você vai juntar o dinheiro para trocar de celular, para comprar um notebook novo. Fique atento, porque nesse momento eu estou falando de você realmente investir. Mas investir com pouco dinheiro. E se eu estou falando de investir, eu estou partindo no princípio que você já criou a sua reserva de emergência e que eventualmente você já até se livrou das suas dívidas, daquelas dívidas com juros exorbitantes. A sua reserva de emergência é o primeiro passo da sua vida financeira. Como eu já falei, você deve criar a sua reserva mesmo se você tiver dívidas. E eu já falei sobre isso hoje, mas fica aqui o alerta. Feito esse alerta, vamos voltar aqui para os investimentos de curto prazo, os quais você vai se valer da renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária. Existem diversas opções de investimentos que te permitem investir com pouco dinheiro nos seus objetivos de até um ano. Você pode fazer isso através de títulos públicos, por exemplo. Você pode fazer através de títulos privados. Você pode utilizar uma conta corrente remunerada e você pode diversificar até mesmo entre todas essas modalidades que eu falei aqui. Daqui a pouco eu já vou te falar como que você vai fazer isso na prática, mas por enquanto só segura essas informações aí. No curto prazo você consegue investir com pouco dinheiro através da renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária, beleza? Fica o alerta aqui para você não ficar inventando moda, para você não ficar procurando uma maneira de ganhar muito dinheiro ou até mesmo de ter uma rentabilidade acima da média em relação aos seus objetivos de curto prazo. Portanto, presta bem atenção para você não investir em nada que tenha marcação a mercado, ou que tenha volatilidade, que seja alguma coisa que tenha rentabilidade pré-fixada, ou mesmo que tenha rentabilidade indexada à inflação. Presta bem atenção para você não investir nesse tipo dessas classes de ativos, hein? Nesse momento, você precisa ter estabilidade e previsibilidade nos seus investimentos. Então, seu foco, ele tem que estar... Você tem que direcionar o seu foco em fazer o básico muito bem feito, para que assim você faça os seus investimentos da maneira correta. Essa foi então a primeira etapa. A segunda etapa diz respeito aos investimentos que você deve fazer para o médio prazo. E para você investir da maneira correta no médio prazo, é necessário que você esteja diversificado em mais de uma classe de ativos, mas ainda dentro da renda fixa. Mas Rafa, você não falou que eu poderia diversificar lá na primeira etapa? Pois é, falei.
Mas na primeira etapa, ou seja, nos seus objetivos de curto prazo, você vai diversificar apenas em ativos de renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária. Aqui na segunda etapa, ou seja, nos seus objetivos de médio prazo, você vai diversificar também na renda fixa, você ainda vai continuar aqui na renda fixa, mas você vai diversificar em mais de uma subclasse. Sim, você também vai poder diversificar em ativos pós-fixados, como lá na primeira etapa. E você vai poder incluir ativos e aqui você também vai poder incluir ativos que sejam pré-fixados e também aqueles ativos indexados à inflação. Aqui na segunda etapa, você não precisa priorizar a liquidez diária. Se os seus investimentos tiverem liquidez diária, ótimo, mas não necessariamente eles precisam ter. Médio prazo são os objetivos que você pretende conquistar dentro do prazo de 2 a 5 anos. E nesse prazo você vai ter mais liberdade para escolher ativos pós-fixados de prazos mais longos. Você vai ter liberdade para escolher ativos que sejam pré-fixados e também aqueles que sejam indexados à inflação. Ou seja, você vai poder criar da maneira correta uma carteira de renda fixa bastante diversificada. Bacana, não é? Fica tranquilo, porque você também consegue investir com pouco dinheiro nessas subclasses de ativos que eu te falei aqui. E daqui a pouco, logo mais, eu já vou te explicar tudo isso na prática. Essa foi então a segunda etapa que você tem que cumprir, que diz respeito aos seus investimentos de médio prazo. A terceira etapa diz respeito aos investimentos que você deve fazer para o longo prazo. E para você investir da maneira correta no longo prazo, vai ser necessário você diversificar a sua carteira, incluindo agora renda variável nela. Você já percebeu que eu só falo de renda variável quando eu trato dos objetivos de longo prazo ou dos objetivos de longuíssimo prazo. Eu acho que você já sacou isso. Mas de modo geral, eu acredito que a maneira correta para você ter renda variável na sua carteira é apenas no que diz respeito aos objetivos de longo prazo e também nos objetivos de longuíssimo prazo, que são os objetivos que você pretende alcançar em um período superior a 5 anos. Beleza? Então, ao falar de renda variável, eu quero dizer que você pode incluir ações e fundos imobiliários na sua carteira. Saiba desde já que isso vai te demandar bastante estudo, principalmente pelo fato de que o retorno da bolsa de valores no curto e médio prazo é totalmente imprevisível. E essa imprevisibilidade deve ser muito bem desenhada nos seus objetivos financeiros, até para que você saiba de todos os efeitos positivos e negativos que a renda variável provoca na sua carteira. Então isso significa que você não pode arriscar o atingimento dos seus objetivos de curto e médio prazo investindo na renda variável, justamente porque o retorno da renda variável é imprevisível no curto e médio prazo. Por isso, você somente deve investir na renda variável, nessa classe de ativos, unicamente pensando no longo prazo, unicamente pensando no longuíssimo prazo. Mas então, como que você vai investir em ações e fundos imobiliários com pouco dinheiro? Eu te digo que é mais do mesmo. Você vai conseguir investir com pouco dinheiro da mesma maneira, você vai conseguir investir com pouco dinheiro em renda variável da mesma maneira que você investe com pouco dinheiro na renda fixa. Não se engane ao pensar que para investir em ações e fundos imobiliários você precisa ter uma bolada, porque não precisa. Hoje é totalmente possível você acessar ótimas plataformas que não cobram taxas pelas transações, e isso facilita muito quando você vai investir com pouco dinheiro. Então hoje, mais do que nunca, é possível investir em renda variável com pouco dinheiro, já que você pode comprar ações e cotas de fundos imobiliários com valores realmente muito baixos. Maravilha? Ótimo, ficou claro? Ficou claro esse desenho da sua carteira, esse desenho teórico da sua carteira para o curto, médio, longo prazo e longuíssimo prazo? Maravilha!
Investindo da maneira como eu te passei aqui nessas 3 etapas, você com certeza vai ter o controle sobre todas as variáveis que determinam o seu sucesso financeiro. Porque eu acredito que elas sejam a maneira correta. Eu acredito que todas essas 3 etapas que eu coloquei aqui para você, elas são a maneira correta para você investir com pouco dinheiro. Tranquilo? Mas agora você deve estar pensando assim, que faltou a parte prática, né? Você deve estar pensando assim, mas como que eu faço exatamente para investir com pouco dinheiro, né? Como é que eu vou arrumar meu curto, médio e longo prazo investindo com pouco dinheiro? Isso também você deve estar pensando assim, o Rafa falou em pouco dinheiro, mas quanto de dinheiro que eu preciso ter para conseguir investir no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo com pouco dinheiro? Vamos lá, todas essas suas dúvidas elas são realmente muito pertinentes. Vamos lá que apesar de você saber que com pouco dinheiro você já consegue montar a sua carteira, é muito importante que você também tenha a noção de que nenhum investimento faz milagre. Pois é, você já está ciente disso. Se você tem pouco dinheiro para investir, o seu foco ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, o seu foco deve estar em aumentar a sua renda. Além disso, você também precisa ter a ciência de que mesmo tendo pouco dinheiro, você nunca deve deixar de investir. Você nunca deve deixar de aportar nos seus ativos. Dito isso, vamos então para uma dica prática para você já começar a fazer os seus investimentos usando pouco dinheiro. Vamos começar aqui então pelo curto prazo. E nele você já sabe que você precisa focar em renda fixa pós-fixada e que tenha liquidez diária. Você pode conseguir um investimento com essas características você pode conseguir de várias maneiras os investimentos com essas características, né, que sejam pós-fixados e que tenham liquidez diária. E uma dessas maneiras é você acessar a plataforma do Tesouro Direto. Lá você vai ver que existe uma aplicação que você já deve conhecer, chamada de Tesouro Selic. E nela você vai conseguir reunir tudo isso de uma única vez. No Tesouro Selic você consegue aplicar pouco mais de R$100 e esse investimento ele já vai te dar tudo o que você precisa para o curto prazo, além de ser uma aplicação realmente muito segura. Se você estiver pensando em investir valores menores do que R$100 por curto prazo, você pode buscar uma daquelas contas remuneradas que os bancos digitais oferecem. Existem várias por aí. Nessas contas, o Nubank, por exemplo, você já consegue investir qualquer quantia. Até centavos você já consegue investir nelas. E essas contas, elas já começam a rentabilizar no dia seguinte. E essas contas, elas já vão ter as 2 características que você precisa ter. Eles são investimentos de renda fixa, são pós-fixados e possuem liquidez diária. É claro que essas contas remuneradas, elas não possuem a mesma segurança que o Tesouro Selic. Mas pensando no curto prazo, elas podem te ajudar a investir quantias realmente pequenas. Depois que você colocar o seu dinheiro nessas contas remuneradas, e aí você eventualmente venha juntar um dinheiro maior, você até pode transferir esses valores para o Tesouro Selic se você quiser. No curto prazo, você também pode, uma outra alternativa aqui para você investir com pouco dinheiro no curto prazo, é que você também pode deixar uma pequena parte do seu dinheiro na caderneta de poupança. A poupança, embora ela não seja o melhor investimento do mundo, caso você queira diversificar sua carteira de curto prazo, você pode sim deixar um pouco de dinheiro lá, sem problema nenhum. Na poupança, assim como nas contas remuneradas dos bancos digitais, você consegue investir qualquer valor, até mesmo pequenos centavos, caso você ache interessante. E além do Tesouro Selic, além das contas remuneradas, da poupança, você também consegue investir valores muito baixos em alguns títulos privados, como CDBs, LCIs, LCAs, e você consegue investir pequenas quantias nesses investimentos em alguns bancos que sejam menores, né? E lembrando aqui, você também vai conseguir investir pequenas quantias em renda fixa naqueles fundos de investimentos
Existem alguns fundos de investimentos de pequenos bancos que você também consegue investir pequenas quantias. Esse tipo de aplicação, todas essas aplicações que eu te mencionei aqui, que aceitam pequenas quantias, que eu te falei, CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento de renda fixa. Então, essas aplicações que aceitam pequenas quantias, você já não consegue encontrar nos grandes bancos, você só encontra em bancos menores. Porque quando você vai investir, por exemplo, em LCI e LCA nos bancos maiores, você não consegue investir pequenas quantias, entende? Entendeu? Então, essas pequenas quantias, para você investir nesses produtos financeiros, você vai ter que passar por bancos menores. E você vai precisar fazer uma pequena análise do risco que está por trás dessas instituições. A opção existe, mas se você quiser ter mais segurança nos seus investimentos, você deve focar suas aplicações nos investimentos mais sólidos, como o Tesouro Selic, por exemplo. Ou mesmo nos produtos financeiros dos bancos maiores. Mas, claro, nada impede de você diversificar um pouco em cada lugar. E você já tem que ter a ciência que para investir nos grandes bancos você vai precisar ter uma quantia um pouco maior. No curto prazo, você tem diversas opções onde você consegue investir valores realmente baixos. Você ainda consegue uma rentabilidade até legal. E ainda você pode contar com ativos financeiros bastante seguros. Então, no curto prazo, é isso. Agora, com relação aos seus investimentos de médio prazo, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Para os seus investimentos de médio prazo, uma das opções é você também vai poder encontrar uma dessas opções acessando a plataforma do Tesouro Direto. E agora, acessando a plataforma do Tesouro Direto agora, ao invés de você olhar só para o Tesouro Selic, você também vai poder olhar para o Tesouro Prefixado, você vai poder também olhar para o Tesouro IPCA. A negociação no Tesouro Direto, ela é facilitada, porque você consegue investir em qualquer título a partir de 1% do valor de cada título. Logo, se a unidade do Tesouro Selic custar R$ 10.700, você consegue comprar 1% desse título, ou seja, você consegue investir com R$ 107. Se você reparar nos preços dos títulos públicos, você vai ver que o Tesouro Selic é o mais caro de todos. Você vai ver que é possível investir no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA por menos de R$ 100. No momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, você consegue investir no Tesouro Prefixado com menos de R$ 35, para você ter ideia. Você consegue investir no Tesouro IPCA com vencimento no ano de 2026 com aproximadamente R$ 57. Então, no médio prazo, você consegue montar uma carteira diversificada com esses 3 títulos e você não vai gastar nem R$ 200 para fazer isso. Olha que bacana. Se liga nisso que eu vou te falar agora. Estruturando uma carteira de médio prazo com esses 3 títulos públicos, você já vai estar protegido nos 3 cenários relacionados aos juros da economia, envolvendo o sobe e desce da taxa básica de juros da economia, que é a chamada taxa Selic. Então, para você ter ideia, vamos pegar aqui, no cenário de alta dos juros, investido nesses três ativos do Tesouro Direto, num cenário de alta de juros, o Tesouro Selic ele também subiria de valor com a subida da taxa de juros da economia, já que o título indexado à taxa, já que esse título ele é indexado à taxa Selic. E isso te garantiria uma proteção nesse cenário de alta de juros. No cenário de queda de juros, um tesouro prefixado ele subiria de valor com esse cenário de queda de juros, já que você garantiu uma taxa mais alta do que a taxa em queda. Nota que nesse cenário, o Tesouro Selic subiria menos, mas não perderia. Então você já percebe também que no cenário em que os juros estão em quedas, investindo nesses 3 títulos, você também já teria sua proteção. Agora também no cenário de alta da inflação, o Tesouro IPCA subiria de valor com essa alta da inflação, já que o título ele paga uma taxa pré-fixada e mais a variação do IPCA no período. Viu só que bacana? Viu só tudo que você consegue ter
para quem investiu menos de R$ 200, investindo nesses três títulos para o médio prazo, com pouco dinheiro você já consegue proteção para diversos cenários de queda, de elevação da taxa básica de juros. Então, para quem possui menos de R$ 200, essa é uma excelente carteira de investimentos. Além dos títulos privados, você ainda pode diversificar sua carteira de médio prazo com títulos privados, como CDB, por exemplo, LCI, LCA, mas que tenham prazos de vencimento mais alongados. E isso também não te demandaria um alto valor de investimento. Bacana? Então você vê que para os seus investimentos de médio prazo você também conseguiria, com pouco dinheiro, uma carteira bastante diversificada, uma carteira com títulos públicos, com variações em títulos públicos, também com títulos privados de prazos mais longos. Muito bacana, né? Então vamos agora para os seus investimentos de longo prazo. E neles você vai começar a investir em renda variável e você vai começar a investir em ações e fundos imobiliários. Com relação às ações, existe uma chatice da Bolsa de Valores de querer ofertar ações sempre em bloco de 100 ações. E isso faz com que haja um pequeno aumento do montante necessário para o investimento. No entanto, isso não é um problema. É possível sim que você faça compras de menos de 100 ações. Na realidade, você pode comprar uma única ação e com isso você já consegue ter acesso a ótimas empresas por valores realmente muito baixos. Só para você ter ideia do que eu estou falando. Você consegue comprar, por exemplo, uma única ação do Itaú por R$ 23. Você consegue comprar uma única ação da WEG por R$ 82. Você pode comprar uma ação da Ambev por R$ 14. São inúmeras possibilidades de excelentes empresas por valores realmente muito pequenos. E você ainda pode fazer isso com os fundos imobiliários. Neles existe a possibilidade, neles não existe essa bobeira de lote de 100. E você pode também comprar uma única cota dos fundos imobiliários com valores muito pequenos. Você consegue comprar uma cota, por exemplo, do Kinea, que é um excelente fundo imobiliário, por R$ 167. Você consegue investir no HGLG por R$ 170. Você consegue investir no HGRE por R$ 150. Ou seja, você tem acesso a excelentes fundos imobiliários investindo quantias realmente muito pequenas. Além disso, você também não tem nenhum custo para investir em renda variável. Você não tem nenhum custo para investir em ações e fundos imobiliários, já que existem diversas plataformas que zeraram todas as taxas. E com isso, essas corretoras zeraram todas as taxas delas para ações e fundos imobiliários. E isso ajuda bastante quem quer investir com pouco dinheiro. Agora que já estamos chegando próximo do final, eu vou te dar uma dica monstruosa para você implementar na estruturação da sua carteira. É claro que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas um rascunho, é apenas um exemplo que você pode utilizar caso você tenha, caso isso tenha relação com seus objetivos financeiros. Vou te dar um exemplo de como você pode estruturar a sua carteira de investimentos com essas três classes de ativos que eu mencionei aqui. O que você pode fazer então? Você pode dividir a sua carteira em 50% renda fixa e 50% renda variável. Nos 50% de renda fixa, você pode escolher, por exemplo, 5 ativos e investir 10% em cada um deles, o que vai totalizar os 50% da parte de renda fixa da sua carteira. Você pode investir 10% no Tesouro Selic, por exemplo, você pode investir 10% no Tesouro Prefixado, 10% no IPCA, você pode investir 10% em um CDB e pode deixar os outros 10% em uma conta digital remunerada. Dessa forma, você vai ter uma carteira de renda fixa diversificada, com excelentes ativos financeiros e que pode ser construída com pouco dinheiro. Eu imagino que com menos de R$300 você já consiga iniciar a estruturação dessa carteira teórica de renda fixa que eu te passei aqui. E já com relação aos 50% de renda variável, você pode fazer uma divisão em metade ações e metade fundos imobiliários. Então fica 25% dessa metade já da sua carteira, você vai dividir essa metade em duas metades. Vai ficar 25% em ações e outros 25% em fundos imobiliários.
Dessa forma, você pode escolher 5 ações e 5 fundos imobiliários. E em cada um desses 10 ativos, você pode colocar o peso de 5% neles. E isso vai acabar totalizando os 50% da sua carteira de renda variável. Dependendo das ações dos fundos imobiliários, com menos de R$1.000 você já consegue iniciar a estruturação dessa carteira teórica de renda variável. Então, com uma alocação assim, você certamente consegue montar uma carteira bastante diversificada, contendo ativos voltados para o curto, médio e longo prazos, e ainda consegue diversificar entre ativos de renda fixa e renda variável. Além disso tudo, você consegue fazer toda essa amarração investindo com pouco dinheiro. Claro que podem surgir vários questionamentos sobre essa alocação aqui, mas eu quero que você use ela apenas como um exemplo, como um parâmetro para que você possa desenhar a sua própria alocação dos seus ativos. Ficou claro? Eu creio que agora você não tem nenhuma dúvida sobre a possibilidade de se investir com pouco dinheiro. Maravilha? Chegamos então ao final do nosso vídeo. Eu te mostrei como é totalmente possível investir com pouco dinheiro, usando uma abordagem simples e os investimentos adequados. Você percebeu que a quantidade de dinheiro não é impeditivo nenhum para que você faça os seus investimentos. O segredo da construção do seu patrimônio está justamente na compreensão de que a sua disciplina e a sua perseverança são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. São muito mais importantes do que o próprio montante de dinheiro que você tem para investir. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Manda aqueles comentários também nas minhas redes sociais. Me procura lá no Instagram, me procura lá no Twitter. Procura também na página do Facebook e mantenha sempre o contato comigo. E, mais uma vez, qualquer dúvida que você tenha, deixa ela aí, deixa sua dúvida em qualquer uma das minhas redes sociais. Beleza? Obrigado pelo vídeo de hoje. É isso. Espero que eu tenha sido realmente claro. Espero que eu possa ter te ajudado bastante com relação a essa questão de investir com pouco dinheiro. Obrigado. Um abraço.